Eu não conhecia Jauá, eu estou aqui em Salvador tem 42 anos, mas eu não conhecia Jauá, então eu não tive interesse no momento de ir, mas elas insistiram muito, né? Então eu acabei cedendo. Nós fomos, pegamos o primeiro ônibus, voltamos no ponto em que iríamos pegar o ônibus para Jauá, mas o ônibus não vinha. Então, vieram dizer a gente que ele não estava passando ali, que nós tínhamos que ir para outro ponto. Nesse momento, Isabel, né, que era uma das pessoas, éramos três e mais um menino. Eu, Isabel, Ana e o filhinho de Isabel com 6 anos. E aí, nesse momento, ela teve que passar num banco, né, num caixa eletrônico, para retirar mais dinheiro, porque ela teria que usar mais um pouquinho, dispor de mais alguma coisa. Só que ela não conseguiu, não havia um defeito no caixa eletrônico, alguma coisa assim, ela não conseguiu retirar dinheiro. Então, ela me pediu para que contribuísse, né, e na volta ela iria me pagar. Aí eu, tudo bem. Fomos para o outro ponto, pegamos o ônibus para Jauá. O tempo todo, Isabel veio comigo e com o menino dela, só que eu era mais próxima de Ana, mas a gente ali estava se conhecendo, né? Quando chegamos em Jauá, a mãe de Ana tinha uma casa lá de temporada, então nós passamos primeiro na casa de mãe de Ana, tomamos uma água de coco, trocamos as roupas, porque nós iríamos ver casas para a temporada e, ao mesmo tempo, ir à praia. Então, nós saímos, fomos andando de um lado da rua, o tempo todo naquele lado, olhando as casas e pesquisando o valor. Em determinado momento, Isabel disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente... na verdade, nós estávamos atravessando de um lado para o outro, então ela decidiu que a gente não iria mais atravessar de um lado para o outro, a gente iria somente naquele caminho, naquela calçada, e na volta da praia nós voltaríamos para outro caminho, pela outra calçada. Então, nós continuamos a nossa conversa, eu estava com ela, né, Isabel, eu estava no canto, ela estava no meio, e o menino estava na ponta, próximo à estrada. E Ana estava mais à frente, porque a calçada só comportava nós três, então ela foi um pouco mais na frente, Ana. E aí, em dado momento, o menino, de 6 anos, né, o garotinho, ele fez um puxão da mão da mãe, né, se arrancou da mão da mãe, e saiu correndo na calçada, né, para frente. E eu observei aquilo, achei estranho, e fiquei olhando o que ele iria fazer. Não havia movimento de carros ainda, era manhã de sexta-feira, mas passava um ou outro. Então, eu olhei e fui acompanhando o menino quando ele deu a mão à moça que estava lá na frente, a Ana, né? Foi isso só que eu vi, não vi mais nada ali naquele momento. Quando eu olhei de novo, eu estava em outro lugar. Era como se fosse uma entrada de um hospital, mas o aroma no ar era um aroma suave, eu nunca senti esse perfume no ar aqui, e uma paz muito grande, eu estava sentindo uma paz muito grande, mas eu não sabia o que tinha acontecido. E foi quando eu adentrei, né, um pouco mais, havia um corredor, e lá neste corredor haviam 3 camas, essas 3 camas estavam bem rentes ao chão, haviam 3 pessoas nessa cama, mas eu não conseguia distinguir fisionomia, nem rosto e nem sexo. Só a quem estava observando essas 3 pessoas, que estava de pé, ele estava todo de branco, né? Mas também eu não conseguia ver seu rosto. Ele aí perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu não sabia o que responder, fiquei olhando para ele, porque eu não sabia onde era ali. Eu me lembrava que eu estava com elas, andando, né? Aí ele disse, volte para o seu lugar, que você já está há muito tempo longe dele. Quando ele falou isso, eu percebi, mas não entrei em desespero, que o que ele estava dizendo, que o lugar onde eu tinha que voltar, era o corpo. E aí eu olhei para ele e disse, então, já que eu estou aqui, eu posso ver minha mãe? Minha mãe já era falecida há alguns anos, né?
Ele aí disse, isso aqui não é momento e nem lugar para ver sua mãe. Volte para o seu lugar, porque você tem muito que fazer, tem muito que conhecer ainda. Mas eu não queria ir. Ali estava muito bom, era uma paz, sabe, uma paz que eu nunca tinha sentido no corpo, em mim, e ela estava bom ali, mas ele disse, volte, e foi a última vez que ele falou, foi quando eu senti, eu não vi, eu senti como se atrás de mim estivesse surgindo uma boca de um aspirador. Eu não vi o que era. Para mim era isso, era uma boca de um aspirador gigantesca me sugando. E quando começou a me sugar, eu comecei a sentir dores no corpo e lutava para não ir. Mas houve um momento em que eu fui sugada, né? Não me lembro o percorrer, eu só me lembro que eu voltei a mim, eu estava no chão, e foi quando eu comecei a ouvir os gritos da minha amiga, né? Carmen, 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 você está viva, você está viva. E aí passou-se essa fase, né? Quer dizer, eu fui, não sei aonde, o lugar era maravilhoso, e eu tive um traumatismo craniano. Eu tive uma parada, na verdade, né? Mas eu não me lembro quando foi, como foi. Eu não vi o carro me pegando. O carro tinha subido a calçada onde nós estávamos, e do jeito que nós estávamos andando, ele subiu por trás da gente e a pancada foi pelas costas, né? Nós subimos e descemos. Eu caí com traumatismo e ela com afundamento de crânio na calçada. Foi alguma coisa diferente, foi algo que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, e foi algo, assim, uma coisa muito forte. Essa paz eu nunca encontrei aqui, né? A gente tem momentos até de felicidade e de paz, mas aquilo que eu estava sentindo ali estava além das expectativas que eu tinha aqui nesse planeta, né? Eu sinto que não era no planeta, mas eu não consegui ver onde eu estava. Eu sei que eu fui deslocada para lá sem passar por nenhuma etapa, apenas eu cheguei lá, né? Quando sofri o acidente. Mas esse perfume também, esse aroma no ar, era como se fossem flores, mas um aroma suave que eu também nunca experimentei aqui. Aquele sentimento, aquela sensação de um conforto, a paz, o aroma, tudo aquilo me envolveu de uma forma que eu percebi que não era. E quando ele disse, volte para o seu lugar, era como se, quando ele falou isso, eu entendesse que o lugar que ele estava mandando eu voltar realmente, e de fato, era o corpo. Mas eu acho que ainda existe algo além, entendeu? Eu sinto isso, que ainda existe um vazio também no kardecismo, mas não frequento. Eu aceito mais o que eles explicam, as explicações dele, as teorias dele. Mas já tive religião, já fui católica em menina moça, mas comecei a perceber alguns fatos diferentes que eu combinava com a Bíblia: não deves adorar imagens, não deves criar ídolos, e tudo isso tem em determinadas igrejas, né, principalmente na Igreja Católica, na Umbanda e no Candomblé. Então, foram coisas que eu fui abdicando de mim e acabei ficando sem religião, mas um apego, e depois desse acidente, maior ainda, a Deus, muito grande. É uma coisa tão forte que chega a doer, de amor que eu tenho por ele. A diferença foi grande justamente porque eu comecei primeiro, eu passei a não ter medo da morte. E segundo, aquele amor que eu já tinha por Deus e a busca incessante que eu tinha da verdade de Deus ficou completa, entendeu? Eu comecei a amar mais ainda, a intensidade foi muito maior a Deus, né? Eu não consigo deixar sequer um dia de agradecer a Ele pela minha vida, né? Pela experiência que eu estou passando aqui. E isso agora se tornou constante na minha vida, né? Eu abdiquei de muitas coisas, assim como a vaidade,
perdi aquela vaidade, né, com relação a pinturas, cabelos bonitos. Eu sou o que eu sou hoje, assim como você está me vendo aqui. Mas o amor por eles se tornou muito grande, que é como eu disse, chega a doer, assim, né? Eu costumo falar muito para Deus, antes de dormir, meu Pai, meu Deus, não me deixe eu te esquecer, porque eu acho assim que a gente tem determinadas situações na vida, né? A gente vai chegando a uma certa idade, eu espero que não aconteça comigo, de esquecimentos, né? Fora isso, a gente tem também o fator morte, né? E eu acredito em vida pós-morte. Então, eu quero lembrar dele como eu lembro hoje, mesmo pós-morte. Eu acho que ele me deu uma nova chance também, porque eu fumava muito, muito mesmo. Eu comecei a fumar com 18, 19 anos e parei com 59, 60 anos, né? Antes da pandemia. Então, eu acho que isso foi uma nova chance, eu acho que ele me deu mais créditos de vida, né? Eu estou com 70 anos, feitos em junho, e provavelmente eu poderia não estar aqui agora, primeiro porque eu, quando comecei a fazer exames durante a pandemia, foi constatado efizema pulmonar, vestígios, mas existem. Eu tomei a medicação, tudo bem, mas isso iria se agravar com o tempo eu fumando, né? Então, esse foi um fator muito grande para mim, parar de fumar, pedindo a ele, sempre na mão dele, porque eu disse para ele que sozinho eu não conseguiria, e ele me ajudou. Não senti nada, assim, aquele desejo de fumar, não senti quando eu parei. Foi uma coisa, assim, perfeita, não, até hoje eu não sinto mais vontade de fumar. E também tem o fator de a humanidade, né, que eu sou parte da humanidade e eu sinto por ela. Eu queria que todos mudassem, entendeu? Que todos mudassem, que eu peço muito a Deus misericórdia para todos, porque todos nós somos um só. Nós fazemos parte da mesma coisa, da mesma direção em que Deus colocou a gente aqui. Todos nós somos interligados, e eu acredito que somos interligados tanto aqui na Terra como em todo o universo. Eu acredito muito que exista vida em todo o universo, em determinados lugares existe, sim. Então, essa sensação de querer que Deus tenha misericórdia da humanidade se tornou muito grande para mim. Eu peço todos os dias para que algo mude, né? Para que algo mude e que ele tenha pena, né? Porque eu acredito assim que algumas coisas nas profecias estão se cumprindo, mas que ele olhe pela humanidade como Jesus Cristo olhou, né? Quando veio aqui e deu a vida por nós. E saiba que todos nós, ninguém é livre de pecado, todos nós somos uma pessoa que fez um assassinato, 2 assassinatos, 3 assassinatos, e o mesmo pecado que eu, que tenha mentido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para Deus. Aos olhos de Deus, eu acho que todos os pecados são iguais, não existe maior ou menor. Então, eu peço muito isso a Deus, misericórdia para a humanidade. Havia, né, essa sensibilidade, eu sou uma pessoa altamente sensível, né, mas agora ela se tornou muito grande, assim, eu não queria, eu não quero, né, eu desejo o melhor para a humanidade, porque o que eu desejo para a humanidade é o que eu desejo para mim. Então, esse sentimento se tornou muito profundo, muito forte dentro da minha essência, e eu choro toda vez que eu peço a Deus pela humanidade, eu choro porque eu também, né? Faz parte de mim. Essa experiência, ela foi, né? Ela aconteceu de uma forma, né? Abrupta, né? Eu sofri um acidente, mas eu desde menina eu sempre tive envolvimento com coisas que são difíceis de comentar com determinadas pessoas. Eu sempre brinquei como se estivesse sozinha, mas com várias crianças. Eu cresci nesse meio, né, vendo, ouvindo e falando, achando que ainda na infância todos estavam vendo, ouvindo,
eu senti muitos empurrões para como se estivesse viajando. Eu fechava os olhos e dizia, eu vou viajar, isso durante todo o percurso da minha juventude. E eu ia em determinados lugares que eu queria conhecer, que eu queria ver, e via. As pirâmides do Egito são alguma coisa muito importante para mim, né? Aquela curiosidade, e eu realmente vasculhei aquilo ali quando eu fui, e ainda existem muitas coisas ali que ainda não descobriram e que vão descobrir. Também muitos vírus vão ser expostos ali, né? Que eu sinto isso, de pessoas que morreram e que ainda não foram descobertas. Então, eu já passei por várias experiências, eu já tive contato com minha mãe no momento em que ela morreu 3 horas da manhã, e eu acordei chamando por ela, né? E não entendi por quê no momento, mas quando o telefone tocou às 5, eu já sabia que era minha mãe que tinha ido embora. E com meu pai foi diferente, né? No meu pai já foi, ele estava num hospital internado entre a vida e a morte, tinha amputado a perna já, né, com trombose, e eu ia lá no hospital todos os dias, era como se fosse um sonho, todos os dias eu ia lá, dava a mão a ele e dizia, vem pai, vamos passear, e nós saíamos os dois, só que ele vinha com as duas pernas, né, e nós passeávamos num jardim muito bonito, e eu sempre dizia para ele, olha pai, o dia que o senhor vier sozinho, o senhor já sabe o caminho, não vai se perder. E ele achava aquilo lindo, ficava olhando, né? Então, são experiências que já tenho ao longo da minha existência, mas nunca com relação a essa, que foi um acidente, né? Eu simplesmente era como se eu tivesse dado uma parada, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas era como se eu tivesse dado uma parada, ido, e lá ele me disse que eu tinha que voltar. E engraçado é que eu não me lembro até hoje do momento que o carro me pegou, né? Porque quem sobreviveu, que foi a moça que estava mais à frente, disse que nós subimos, conforme ele bateu, né? Nós subimos as duas, eu subi, ela subiu, eu caí na calçada mesmo com um traumatismo craniano, inclusive eu perdi campo visual desse lado por isso, porque a pancada foi aqui. E ela caiu no asfalto mesmo, com afundamento de crânio, entrou em coma na hora. Ela respirava, mas Ana disse que não via a minha respiração, ela dizia que eu estava parada. Ela me deu como morta e foi atender a Isabel, que estava respirando. Mas eu não consigo me lembrar do carro me batendo. Esse contexto aí diz muito, né? Eu não queria ir realmente, mas se eu não tivesse ido e elas tivessem ido, se no horário exato, no momento exato, acontecesse esse acidente e eu não estivesse lá, eu acho que quem iria morrer, no caso, poderia ser o menino, que estava na ponta, né? E provavelmente ele iria também na ponta, com os três caminhando juntos, e sem eu, né? Então, parece que eu fui, talvez por essa razão, para que houvesse essa chance de a pessoa mais à frente. É tudo um contexto, né? A gente não entende. E o menino se soltasse e fosse segurar a mão da outra lá na frente, que ele já conhecia, tinha intimidade com ela também, né? Claro, porque elas eram amigas, mas nós ficamos. Foi o momento exato. Mas se eu não estivesse lá, provavelmente quem teria ido poderia até ter sido os dois, né? O filho e a mãe. Todos deveriam analisar as suas vidas, né? E pensar, refletir, imaginar, né, o que está acontecendo hoje com o mundo, né? O mundo está um pouquinho de cabeça para baixo, existem muitas coisas acontecendo, tempestades, vulcões, terremotos, né? Calor extremo em um lugar, frio extremo em outro, isso são mudanças em que o planeta vai, e não falta muito, não é, eu não estarei aqui, mas não falta muito para acontecer, talvez uma nova mudança no planeta, uma transição, né, para que as pessoas que estão hoje no planeta, elas estão misturadas, né, existem os maus, os bons, os piores, né, a espécie pior, que cometem crimes horríveis.
Então, aí a gente tem que ter pena também, porque são seres humanos perdidos, a gente não sabe o porquê de toda essa transação que houve com eles para eles chegarem a isso. E que todos pensassem, analisassem melhor, porque a vida aqui ela é muito importante. Cada um de nós tem um objetivo nessa vida. Cada um de nós vem com um sentido. Alguns esquecem, né? Mas o fato é que todos nós temos um objetivo na vida. E se a gente começar a refletir melhor, pensar melhor, orar a Deus, né? Independente de religião, porque cada uma religião que existe faz com que as pessoas transformem seus corações, né? Elas se adaptam àquela religião, então para elas é bom. E que seja, né, momentos de reflexão, porque o planeta realmente está passando por uma fasezinha difícil, e eu sei que não vai durar muito, eu não vou chegar a ver, mas não vai durar muito, né? Com tantas coisas acontecendo, mas que haja mais paz no coração das pessoas, né? Que elas deem mais amor do que ódio, né? Porque Deus está propondo, né, uma chance para todos nós da humanidade. E todos nós temos esse direito se quisermos.